Eles nem querem mais me dar permissão para fazer festa, cara. Não querem que eu continue organizando. Mas a gente não vai parar. Vamos continuar nos divertindo, reunindo pessoas de todos os cantos, de todas as origens. Você ainda vai ouvir falar das minhas festas. Eles vão tentar acabar com tudo. Vão até querer me prender. Antes de começarmos, um aviso importante: o conteúdo a seguir é recomendado apenas para maiores de idade. Trata-se de material sensível, apresentado aqui com fins educativos e de entretenimento. O que você vai ler é a transcrição literal do testemunho prestado no 5º dia do julgamento federal de Shaun Diddy Combs, conforme reportado pela Inner City Press. O 5º dia do julgamento tomou um rumo inesperado, e não foi por causa de algo que aconteceu dentro do tribunal, mas por causa do que explodiu na internet minutos antes da audiência começar. Justin Bieber, que foi apadrinhado por Diddy no início da sua ascensão meteórica ao estrelato global, quebrou o silêncio. E o que ele revelou não apenas deu respaldo ao depoimento de Cassie, como também deu credibilidade a anos de rumores sussurrados nos bastidores, vídeos desconfortáveis e entrevistas esquisitas que a indústria musical tentou esconder por mais de uma década. Quando Diddy viu o que Bieber havia postado, primeiro em seu celular, depois sendo mostrado por jornalistas e circulando entre os presentes no tribunal, ele perdeu o controle. O homem que um dia se orgulhou de ter moldado a carreira de Bieber quebrou emocionalmente diante da traição pública. A segurança precisou intervir. A sala ficou em silêncio absoluto. O que veio a seguir não foi apenas um colapso, foi o início do fim. Voltemos a 2009. Justin Bieber era o símbolo da inocência juvenil. Tinha apenas 15 anos, acabara de sair do interior do Canadá e havia sido descoberto por Scooter Braun com o apoio de Usher. Seu single de estreia, One Time, começava a subir nas paradas. Num piscar de olhos, Justin se tornou um fenômeno mundial. O adolescente perfeito, bem apresentado, carismático, adorado por milhões. Mas, por trás das câmeras, sua carreira estava sendo acelerada e guiada por adultos experientes, e nem todos com as melhores intenções. Um desses adultos era Shaun Diddy Combs. Diddy não apenas conheceu Bieber. Ele o acolheu como um mentor, mostrou-lhe os bastidores da fama, levou-o para festas, e chegou a se declarar como uma espécie de tutor. Em uma entrevista da época, que hoje é amplamente criticada, Diddy chegou a brincar dizendo que estava com a guarda de Justin por 48 horas. Na época, foi tratado como piada. Riram, mas a semente da dúvida havia sido plantada. Em vídeos antigos, é possível ver Justin, com os olhos arregalados, parecendo desconfortável, ao lado de Diddy enquanto flashes explodem ao redor. Diddy falava por ele, fazia piadas inadequadas, e o guiava por situações que, em retrospecto, pareciam excessivamente adultas para um adolescente tão jovem. Em um dos clipes, Bieber tenta fazer uma piada sobre ficar com garotas e Diddy responde com um "meu garoto". Na época, foi considerado brincadeira. Hoje, o mesmo momento é analisado sob uma perspectiva bem mais sombria. Diddy não era apenas uma celebridade. Ele era uma das figuras mais poderosas e influentes da indústria musical. Para Justin, ter o aval de Diddy era sinônimo de prestígio, acesso, oportunidades, mas também significava exposição, vulnerabilidade e influência de alguém cujo mundo era cercado por tentações, zonas cinzentas e poder não fiscalizado. Em entrevistas daquele período, Justin falava com carinho de Diddy, o chamava de inspiração, alguém que acreditou nele antes mesmo da indústria levar seu talento a sério. Mas o que o público não via era o que acontecia longe das câmeras. As conversas privadas, as noites não documentadas, os momentos em que um garoto estava sendo moldado por um homem cujo estilo de vida estava longe de ser adequado para menores. A relação, que parecia benéfica na superfície, hoje é interpretada de outra forma. Porque, como agora sabemos, mentorias no mundo do entretenimento frequentemente vêm com amarras e, às vezes, concorrentes invisíveis. A associação precoce de Justin Bieber com Diddy, que antes era motivo de orgulho e status, hoje é reavaliada com muito mais cautela.
O que era visto como uma bênção, talvez tenha sido, na verdade, o início de algo bem mais obscuro. À medida que a fama de Justin Bieber disparava nos anos 2000 e 2010, também crescia seu acesso ao mundo adulto do entretenimento, um universo que, para um garoto que mal havia saído do ensino fundamental, era excessivo, prematuro e perigoso. Embora nomes como Scooter Braun e Usher fossem publicamente reconhecidos como os responsáveis por sua ascensão meteórica, havia uma figura nos bastidores, operando nas sombras, Diddy. Ele estava ali, discretamente, organizando encontros, abrindo portas e apresentando Bieber a círculos influentes, onde imagem, poder e controle ditavam as regras. Justin era frequentemente visto ao lado de Diddy em festas sofisticadas, ainda sem idade para dirigir, cercado por nomes poderosos da indústria, muitos deles com o dobro da sua idade. Ele aparecia em clubes exclusivos, eventos de tapete vermelho, recepções glamorosas, espaços claramente inadequados para um adolescente. Mas Diddy, com seu carisma inegável e influência ilimitada, fazia tudo acontecer. O desequilíbrio de poder ia além da diferença de idade. Era também sobre acesso e influência. Diddy podia levar Bieber a qualquer ambiente, apresentá-lo a qualquer celebridade, e moldar como o mundo o enxergava. Em contrapartida, esperava-se de Justin um sorriso constante, lealdade absoluta e a adaptação silenciosa às regras de um universo mais obscuro do que parecia. Atrás das cortinas, o que se vendia como mentoria, muitas vezes beirava o domínio psicológico e emocional. Pessoas próximas a Bieber relatam que ele vivia em constante estado de exaustão emocional, pressionado de todos os lados. A influência de Diddy, embora tenha alavancado sua carreira, também o expôs aos piores aspectos da indústria do entretenimento: fama sufocante, vícios, manipulação e fronteiras morais cada vez mais turvas. O impacto psicológico daqueles anos não demorou a se manifestar. Justin começou a apresentar comportamentos instáveis. Foi preso, bateu de frente com paparazzi, teve crises públicas. Em retrospecto, nada disso soa surpreendente. Ser um garoto de 15 anos, declarado ídolo global, com um copo na mão numa festa de Diddy, não é normal. É perigoso. O sistema do showbiz falhou com Bieber ao tratá-lo como adulto antes mesmo dele se tornar um. Diddy nunca foi formalmente acusado de prejudicar Bieber diretamente. No entanto, a mentoria que ofereceu o colocou em ambientes e situações que nenhum jovem deveria presenciar. Esse tipo de exposição é uma forma de dano, um dano silencioso, mas profundo e duradouro. E então vem o silêncio. Enquanto outros jovens artistas começaram a denunciar as relações abusivas de poder, Bieber permaneceu calado. Nunca mencionou Diddy, nunca se posicionou, até o 5º dia do julgamento. Foi aí que a sombra dessa mentoria virou um holofote de arrependimento. A internet, como sempre, não perdoa nem esquece. Quando o escândalo envolvendo Diddy explodiu nas manchetes, as redes sociais começaram a vasculhar o passado. E encontraram algo. Um vídeo, por muito tempo ignorado, ressurgiu. Nele, vemos um jovem Justin Bieber e Diddy rindo e conversando. À primeira vista, parece apenas um momento descontraído entre um astro e seu pupilo. Mas após as denúncias, o clima do vídeo se transforma. Diddy sorri e diz: "Eu não tenho a guarda legal dele, mas pelas próximas 48 horas, ele está comigo." Dá um tapinha nas costas de Bieber. Justin, com um sorriso forçado, apenas acena com a cabeça. Na época, foi visto como mais uma frase excêntrica de Diddy. Hoje, o trecho soa como um alerta ignorado. O vídeo tem apenas alguns minutos, mas o tom é incômodo. Diddy fala com uma certa posse. Bieber parece deslocado. O público riu quando aquilo foi exibido pela primeira vez. Hoje, essas mesmas risadas soam ocas. O clipe se espalhou como fogo pelo Twitter, TikTok e Reddit. Comentários apontaram o desconforto visível de Justin. Muitos se perguntaram como ninguém levantou preocupações na época. O contexto muda tudo. E no contexto atual, de acusações de tráfico e abuso, vídeos como esse ganham um peso muito mais sombrio.
O que antes parecia uma mentoria de celebridade, agora parece um desequilíbrio de poder sendo celebrado em rede nacional. Fontes próximas a Bieber revelaram que assistir ao vídeo novamente foi devastador. Trouxe à tona memórias que ele havia enterrado. Forçou-o a questionar se aquelas sensações estranhas da adolescência eram válidas. E se, talvez, ele tivesse sido jovem e ingênuo demais para reagir. O ressurgimento do vídeo tornou impossível para Justin continuar em silêncio. Ele começou a redigir uma declaração cuidadosamente, em silêncio. Agora, não se tratava apenas de Cassie. Tratava-se da imagem que ele construiu de um homem que moldou sua trajetória, e da dolorosa verdade de que talvez esse homem nunca tenha merecido sua confiança. E quando finalmente publicou, a mensagem foi clara: o mundo e Didi estavam assistindo. A essa altura, Justin Bieber já havia vivido o auge, o colapso e a reconstrução lenta que poucos artistas infantis conseguem superar. O garoto guiado por magnatas como Didi não era mais o menino sorridente dos tapetes vermelhos. Ele havia se tornado um homem. E mais importante, um homem que finalmente reconhece o quanto seu passado o feriu, e o quanto ainda o define. Entre 2014 e 2016, a vida de Justin Bieber passou a ser marcada por colapsos públicos, acusações de vandalismo, prisões, confrontos agressivos com paparazzi e cancelamentos de compromissos. A panela de pressão havia explodido. Anos depois, em diversas entrevistas, Bieber admitiu que a fama quase o destruiu. Eu já estaria morto se tivesse continuado naquele ritmo, confessou ao jornalista Zainlo. Sua voz era tranquila, mas seus olhos não eram. E, curiosamente, a virada não veio da música. Veio do casamento. Em 2018, Justin se casou com a modelo Hailey Baldwin. E aquilo não foi apenas um relacionamento, foi um renascimento. Através de Hailey e de uma fé cristã que crescia dentro dele, Bieber começou a descamar as feridas da adolescência, enfrentando os traumas, os abusos emocionais e as manipulações que havia sofrido nos bastidores da fama precoce. Ele abandonou as drogas, iniciou terapia, e passou a falar com mais cautela, nunca em detalhes, sobre como foi usado por pessoas da indústria quando estava vulnerável. Ele nunca mencionava Didi diretamente, mas a entrelinha era evidente. Diziam que me amavam, e no segundo seguinte, viravam as costas, desabafou. Lembrou dos seus 15 anos, cercado por adultos que o viam mais como uma oportunidade comercial do que como um ser humano. Ele começou a se distanciar dos antigos vínculos com o showbiz. Nada mais de baladas, aparições noturnas, agitações midiáticas. Sua música tornou-se mais introspectiva, carregada de sentimentos profundos. Canções como Lonely e Ghost deixavam entrever cicatrizes emocionais que os fãs sentiam, mesmo sem saber nomear. Aos poucos, Justin reconquistava a própria identidade. Mas nem todos os laços foram cortados. Em 2023, Bieber participou do álbum Love, de Didi, na faixa Off the Grid. Para o público, aquilo parecia um momento simbólico, um ciclo se fechando, o mentor e o pupilo juntos novamente. Mas fontes próximas a Bieber revelaram que ele se arrependeu quase imediatamente. Segundo esses relatos, Justin não sabia da gravidade das denúncias contra Didi quando aceitou colaborar. Quando os processos começaram a pipocar e as batidas policiais vieram à tona, Bieber simplesmente se calou. Ele desligou. Se fechou completamente, contou um associado. Estava com raiva, confuso, magoado. Não sabia no que acreditar. E foi isso que tornou o quinto dia do julgamento tão surpreendente. Durante anos, Bieber havia se mantido afastado e silencioso. Mas naquela manhã, poucos minutos antes de a audiência começar, ele finalmente quebrou o silêncio e mudou tudo. Exatamente às 8h12 da manhã, no quinto dia de julgamento, Justin Bieber publicou uma mensagem para seus 270 milhões de seguidores que mudaria o rumo do processo. O post era curto, acompanhado de uma foto em preto e branco dele com Cassie, tirada em um evento musical anos atrás. Mas a legenda cortava o silêncio como uma lâmina. Cassie, eu vejo você. Eu lembro do que eu vi.
E me desculpe por não ter falado antes. Em minutos, a postagem estava em todos os lugares. Veículos de imprensa República RAM. Fãs inundaram os comentários. Celebridades reagiram, algumas com silêncio, outras com apoio. Mas dentro da sala do tribunal, o impacto foi imediato. Didi, que entrou com a habitual pose de frieza ensaiada, teve o celular arrancado das mãos por um dos advogados após atualizar o Instagram diversas vezes. Mas já era tarde, ele havia lido, e seu rosto entregava tudo. No post, Bieber foi além. Contou que presenciou Didi segurando o braço de Cassie com força excessiva em uma festa, em 2015. Disse lembrar de como Didi interrompia entrevistas de Cassie, respondia por ela, controlava com quem ela falava. Justin escreveu que sempre sentiu que havia algo errado, mas que era jovem demais, confuso demais e assustado demais para dizer qualquer coisa. Teve momentos em que eu pensava, isso é normal? Mas eu também era só um garoto. Achei que era assim que a indústria funcionava. E finalizou com uma frase devastadora: se eu tivesse falado antes, talvez ela não tivesse se sentido tão sozinha. A equipe jurídica entrou em alvoroço. Uma assistente correu para imprimir o post e entregá-lo à promotoria. O juiz ainda nem havia entrado na sala quando os sussurros começaram. Um jurado pediu água. Um repórter correu para avisar o editor. Advogados cochichavam por trás de pastas, os olhos arregalados. Mas o estrago já estava feito. As palavras de Bieber haviam causado o que nenhum promotor conseguiu: introduzir uma testemunha externa, com credibilidade, de dentro do mundo de Didi, agora validando publicamente as acusações de Cassie. A segurança ajustou posições ao redor da mesa de Didi. Um guarda se aproximou. O clima na sala mudou de tenso para elétrico. Algo estava prestes a acontecer. Didi ficou imóvel no início. A perna balançando, a mão agarrada à borda da mesa. A promotoria se preparava para chamar Cassie novamente ao depoimento. O advogado de Didi tentava distraí-lo, entregava anotações, apontava para documentos. Nada adiantava. Ele já havia visto o post. E algo dentro dele havia se quebrado. Testemunhas disseram que ele começou a respirar mais pesadamente. Passou a mão pelos cabelos. Apertou o nó da gravata. Sussurrou algo para o advogado. Então, sem aviso, bateu com força a mão na mesa, derrubando um copo de água. O vidro estilhaçou. Suspiros tomaram conta da sala do tribunal. A juíza bateu o martelo. Senhor Combs, controle-se. Mas Didi se levantou. Vocês sabem que isso é tudo mentira, gritou, apontando para Cassie. Você sabe muito bem que não foi isso que aconteceu. E então, voltando-se para a tela com as evidências, exclamou, e ele? Depois de tudo que eu fiz por ele, apontando para Bieber. Seguranças avançaram. O advogado de Didi tentou fisicamente puxá-lo de volta para a cadeira. Didi o empurrou com força. Um dos seguranças desaboou algo no cinto, provavelmente o que usaria caso a situação saísse do controle. A juíza se levantou imediatamente. Retirem o júri, ordenou, com firmeza. Cassie, por outro lado, não demonstrou qualquer reação. Impassível. Enquanto os jurados eram escoltados para fora da sala, Didi continuava a gritar, com a voz carregada de fúria: você está inventando tudo isso. Lealdade não vale mais nada. E então vieram as palavras que congelaram o ar da sala: vou garantir que ele nunca mais trabalhe nesta cidade. Nenhum dos dois. Ele falava sobre Justin Bieber, em voz alta, em pleno tribunal, diante de repórteres e testemunhas. Naquele instante, o chão do julgamento rachou. Didi havia acabado de ameaçar uma superestrela global, em público, em plena audiência oficial. Seu advogado levou as mãos ao rosto, como quem tentava apagar o que acabara de acontecer. A promotora o encarava, perplexa, como se não acreditasse no que acabara de ouvir. Mas a juíza ainda não havia terminado. Erguida atrás do púlpito, ela pronunciou, com frieza cortante: Senhor Combs, o senhor não decide o que acontece nesta sala.
Mais uma explosão como essa, e o senhor será removido e considerado em desacato. A partir daquele momento, os seguranças não desgrudaram de Didi. Um foi posicionado logo atrás dele. Outro, fixo na porta. Ele não disse mais nenhuma palavra, mas não era mais necessário. A imagem que ele havia passado anos, décadas, construindo, de magnata, mentor, homem no controle, ruía diante dos olhos de todos. E pela primeira vez, o júri já não enxergava apenas uma figura poderosa sendo acusada. Via, com clareza, um homem em colapso. Quando, enfim, o tribunal se acalmou e os jurados retornaram aos seus lugares, a promotoria não perdeu tempo. Chamou Cassie Ventura de volta ao banco das testemunhas. Ela estava serena, firme, como se o caos de minutos atrás nunca tivesse acontecido. Mas o que ela diria a seguir seria ainda mais devastador do que o colapso de Didi. Porque aquilo ligava todos os pontos, inclusive com Justin Bieber. Cassie respirou fundo e disse: "Eu sei que muita gente ficou chocada com o que o Justin postou. Mas eu não fiquei." A sala ficou em silêncio. Todos se inclinaram ligeiramente para a frente, atentos. Ela confirmou que, durante os anos em que esteve com Didi, Bieber estava frequentemente presente. Éramos ambos muito jovens. Ele era como um irmãozinho da indústria. Didi adorava exibi-lo, levá-lo a eventos, ensinar coisas a ele. Ao ser questionada se Bieber havia presenciado algo incomum, Cassie não hesitou. Ele viu mais do que imaginava. Mais do que conseguia processar, naquela idade. Ela revelou que Didi mantinha uma lista de homens com quem ela não podia conversar, a menos que ele estivesse por perto. Justin Bieber estava nessa lista. Ele dizia: "Não sorria por muito tempo. Não fale se eu não estiver perto. E se você fizer isso, vai haver consequências depois." A promotoria então apresentou mensagens de texto trocadas entre Cassie e Bieber em 2017, anos antes de qualquer processo judicial. Eram trocas breves, simples. Mas hoje, lidas em retrospecto, arrepiantes. "Cassie, eu não sei mais o que fazer. Ele monitora tudo. Bieber, isso não é normal. Você precisa conversar com alguém. Isso não está certo." Os jurados se remexeram visivelmente. Alguns pareciam atordoados. Uma das mulheres enxugou discretamente as lágrimas atrás dos óculos. As mensagens não só confirmavam o relato de Cassie, como mostravam que ela já havia confidenciado seu sofrimento anos antes. Aquilo não era uma invenção de última hora. Não era sobre dinheiro. Era um grito por socorro. Quando perguntada por que não havia revelado essas mensagens anteriormente, Cassie respondeu com simplicidade: "Porque ele me disse que ninguém acreditaria em mim. E eu acreditei." Em seguida, ela descreveu um episódio específico ocorrido numa festa da indústria musical. "Estava conversando com o Justin, junto ao buffet, rindo, inocentemente. Quando Didi nos viu, me puxou de lado e sussurrou: 'Até o Justin sabe o que acontece com quem cruza o meu caminho.'" Aquela frase ressoou como um trovão na sala de audiência. Cassie olhava fixamente para a frente enquanto repetia: "Foi a primeira vez que eu senti medo de verdade, por mim e por Justin." A promotoria encerrou seu depoimento ali. Sem mais provas. Apenas silêncio. E aquele silêncio dizia tudo. A postagem de Bieber não havia apenas viralizado. Tornara-se prova. Na tarde do quinto dia, o julgamento já não era apenas Cassie versus Didi. Tornara-se algo muito maior. Veículos de imprensa como TMZ, Variety, Rolling Stone e CNN publicaram manchetes em questão de minutos. Postagem de Bieber valida acusações de Cassie. Mensagens de 2017 destroem defesa de Didi. Didi ameaça Bieber em tribunal. Mas não eram apenas os jornalistas que reagiam. Nos bastidores, a indústria musical entrou em estado de alerta. Fontes próximas a Justin Bieber disseram que seu telefone não parava de vibrar. Artistas, produtores, até executivos de gravadoras, todos entrando em contato. Alguns para agradecê-lo, outros para adverti-lo. Uma das mensagens teria dito: "Você acabou de abrir as comportas." E eles estavam certos.
Ex-assistentes, dançarinos, estagiários de gravadora, pessoas que passaram anos sob o império de Didi, começaram a entrar em contato com os advogados de Cassie. Nem todos quiseram testemunhar, mas muitos aceitaram apresentar declarações juramentadas por escrito. O que ligava todos os relatos? Medo, silêncio, e agora, validação. Até outras celebridades começaram a se mover com cautela, como se sentissem o peso do momento. Uma entrevista antiga de Usher, de 2022, na qual ele dizia que jamais deixaria seus filhos morarem com Didi, voltou a circular e se tornou viral novamente. As pessoas começaram a conectar os pontos no tempo, percebendo há quanto tempo a indústria talvez soubesse e permanecesse calada. Nas redes sociais, o silêncio se tornara o grito mais alto. Fãs passaram a cobrar publicamente outros artistas que colaboraram com Didi ao longo dos anos. Alguns começaram a emitir notas de distanciamento. Outros simplesmente desativaram os comentários em suas páginas. A pressão só aumentava, porque Bieber havia quebrado a regra não escrita da indústria: não fale, não denuncie, não cite nomes. Mais tarde, os advogados de Cassie revelaram que vários artistas já haviam solicitado encontros com os promotores, de maneira informal e confidencial. Alguns tinham histórias, outros possuíam gravações. Mas todos, sem exceção, estavam com medo. Dentro do tribunal, a equipe da promotoria mantinha a calma, mas ainda não havia terminado. Eles estavam prestes a apresentar algo ainda mais impactante que mensagens de texto: um vídeo. Ao se aproximar a última hora do 5º dia de julgamento, a promotoria solicitou à juíza a autorização para exibir uma prova visual que acabara de ser autenticada. A sala mergulhou num silêncio tenso. A juíza acenou positivamente com a cabeça. As luzes se apagaram levemente. O que apareceu na tela durou apenas 40 segundos. Mas foi o suficiente. Tratava-se de uma filmagem de segurança registrada em 2018, no saguão de um hotel de luxo em Los Angeles. Cassie aparecia conversando com um artista masculino. Então, Didi entrou no campo da câmera. Ele não causou escândalo, mas não precisou. Caminhou diretamente até ela, colocou a mão com firmeza ao redor de sua cintura e sussurrou algo em seu ouvido. O sorriso de Cassie desapareceu instantaneamente. Ela assentiu com a cabeça. Ele a guiou para longe. Foi assustadoramente sutil, mas encaixava perfeitamente com o padrão de controle que ela havia descrito em seu depoimento. E com aquilo que Bieber dissera ter presenciado com os próprios olhos. Quando as luzes se acenderam novamente, Didi não olhava para a juíza. Olhava fixamente para o chão. Com o encerramento da sessão, os repórteres correram para fora do prédio. E ao cair da noite, os efeitos do dia se espalharam como fogo em palha seca. Marcas começaram a suspender patrocínios. Plataformas de streaming, discretamente, revisavam se manteriam o catálogo antigo de Didi disponível. Nos bastidores, discussões sobre encerramento de parcerias comerciais começaram a emergir. E mais pessoas começaram a se apresentar. Para Justin Bieber, o dia não terminou com glória. Terminou com exaustão. Uma fonte próxima afirmou que ele não fez isso para ser herói. Fez porque não conseguia mais se calar. Bieber havia vivido seu próprio inferno. E agora, usava sua voz para ajudar alguém a atravessar o dela. Para Cassie, aquilo ia muito além de uma vitória pessoal. Era a prova de que sua história tinha peso, tinha verdade, tinha eco. De que alguém que o mundo inteiro um dia idolatrara, havia visto, acreditado e falado. E para Didi, aquele foi o início do fim. O que vem a seguir, ninguém sabe ao certo. Mas depois do 5º dia, algo se tornou impossível de negar. O silêncio que por tanto tempo protegeu os poderosos, finalmente havia sido rompido.